Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí acompanhando uma programação do canal Viver Brasil. Meu nome é Gustavo César Oliveira e mais uma vez eu agradeço a você, a sua audiência, a sua companhia aqui nos canais 9 e 527 HD da Claro Net. O canal Viver Brasil começou em janeiro de 2022 e tem como objetivo mostrar o que acontece em Belo Horizonte, em Minas Gerais, sendo assim uma síntese dos principais acontecimentos, das principais atividades que a gente tem no nosso estado e em Belo Horizonte. A gente está começando agora um projeto que tem como objetivo, de maneira semanal, apresentar histórias, apresentar caminhos que estão sendo trabalhados, que estão sendo realizados e que tem como objetivo agir solidariamente a pessoas que precisam, os projetos sociais, as ações que fazem a diferença na vida das pessoas. E nesse momento eu estou tendo a alegria de receber aqui no especial CVB Solidário uma mulher, uma pessoa que tem se dedicado ao longo dos últimos anos de maneira absolutamente reta a fazer a sua parte, a fazer a diferença no ambiente que ela escolheu trabalhar. Eu conheço a Mônica Correia já há muitos anos. A primeira vez que eu fui no Instituto adotar, já tem aí mais de 10, 12, 15 anos, eu conheci ele a partir de um grande amigo meu, que é o Paulo Correia, meu amigo há mais de 20, 30 anos que eu conheço ele da vida e tenho uma alegria imensa em tê-lo como amigo. E a Mônica faz esse trabalho muito bonito ao longo dos últimos anos. Com essa iniciativa do canal Viver Brasil, o que a gente quer e o que a gente vai buscar são caminhos que façam a diferença na vida de alguns ou de muitos. O Instituto Adotar é um desses caminhos, é uma dessas portas que se abrem para pessoas que estão com as portas fechadas. Exatamente. Mônica, é uma alegria te receber, não apenas por conhecê-la, mas por saber do trabalho que você vem desenvolvendo ao longo do tempo. Eu queria que você se apresentasse, você é muito bem-vinda, e o que é o Instituto Adotar? E quem que é a Mônica? A Mônica é uma mulher que largou tudo depois que adotou as 2 filhas e entendeu que existiam mais crianças ainda nesse Brasil inteiro precisando serem adotadas e viviam em um mundo invisível. Então, depois da adoção das minhas filhas, eu pensei, bom, o que mais que eu posso fazer? E aí, quando que foi a adoção das suas filhas? No ano de 2000. Perfeito. 2000. Hoje elas já estão com quantos anos? 24. 24, você adotou elas nascendo? Com 1 mês e 20 dias. Perfeito. E existia um quadro de esterilidade, e aí o que aconteceu? 7 meses depois eu engravidei. Aí com a chegada do meu filho, eu entendi que não existia diferença entre filho biológico e filho adotado. Lembrando que eu era uma pessoa cheia de preconceito em relação à adoção. Você teve os seus 2 primeiros filhos? As 2 adotadas. As 2 primeiras adotadas. E aí depois você teve um biológico. Isso, exatamente. E aí então eu falei, até 2010, 2012 mais ou menos, eu era a Mônica que comecei a atender casais na minha casa, porque as minhas amigas viram que eu tinha adotado e começaram a adotar, amigas de amigas, e aí foi passando e fiquei fazendo esse processo. Só que esse negócio evoluiu muito. E aí quando foi em 2010 eu falei, puxa, mas eu acho que isso não pode ser só para mim. Eu tenho que fazer algo mais. De uma questão muito caseira, de uma relação muito caseira, informando, falando para as pessoas, mas nada formado. Era assim, muitos casais, que eu atendia, mas eu já não estava dando conta, assim, sabe? Porque eu falei, bom, eu não consigo fazer isso sozinha. Então eu vou dar oportunidade para que as pessoas possam fazer isso junto comigo. Então eu fundei o Instituto Adotar e ali nós começamos primeiro acompanhando casais, que eu continuei, o que eu estava fazendo, que queriam entrar no processo de adoção. Depois nós começamos a visitar as casas de acolhimento, que é o local onde bebês, crianças e adolescentes estão, ou para serem adotados, ou para voltarem para a família de origem delas.
Qual que é a realidade de Belo Horizonte hoje, por exemplo, em relação a essas casas de adoção? Você tem ideia quantas casas de adoção que tem em Belo Horizonte? Aproximadamente, porque abre e fecha, aproximadamente umas 50 casas com capacidade de, no máximo, 15 crianças. Essas casas, essas 50 casas que tem em Belo Horizonte, todas elas são casas públicas? São casas do governo municipal, estadual? É uma atividade pública? Com a prefeitura. E aí existem editais e aquelas instituições que quiserem fazer isso, então participam desses editais. Entendi. E isso acontece de maneira contínua? Sim. A partir do momento, então, que você começa em 2010, de maneira formal, Sim. você cria um instituto. É isso. O que você, ao longo desses últimos 15 anos, entende que atuou, entende que realizou em prol dessas crianças órfãs? O que você entende que o Instituto Adotar já fez? E aí eu estou te provocando isso para saber como é que você enxerga esse histórico recente. Sim. E como é que você planeja os próximos tempos. Então, hoje o que nós fazemos? Nós levamos mais dignidade e qualidade para essas vidas que estão nas casas de acolhimento. Então, são mais de 50 oficinas em todas as áreas para que elas possam se sentir amadas, apoiadas, né? E assim, acolhidas por nós. Então, nós temos um grupo de voluntários que estão em todos os finais de semana nessas casas fazendo algum tipo de atividade. E essas atividades são mesmo assim, para que elas se sintam, né, como eu falei, assim, amadas, independente do que é. Por exemplo, pode ser uma programação externa, que é um passeio, então a gente leva muito em cinema, em teatros, como pode ser na área pedagógica, porque existem muitas crianças que ainda não sabem ler nem escrever, mesmo estando na escola pública. Pode ser uma oficina de dança, de música, de informática, de circo, existem N situações. E de segunda a quinta-feira, nós também recebemos essas crianças na sede do Adotar, onde lá elas aprendem informática, dança. Isso foi o planejamento do ano passado. Agora a gente está começando de novo, nós vamos escolher o que vai ser. Mas informática, dança, música e circo, essas que tem na sede. Então, as crianças vão de manhã, nós buscamos, a maioria dessas casas está lá para a região da Pampulha. Nós buscamos e levamos, e isso acontece na parte da manhã e na parte da tarde também. E juntamente com essas crianças das casas de acolhimento vão as crianças das comunidades que estão ali ao nosso entorno. Nós estamos na região de Santa Lúcia. E não só isso que nós fazemos, né? Hoje a gente atua em 14 comunidades em alto grau de vulnerabilidade social e financeira. Então, o que acontece? São vidas que estão se entregando para o tráfico, né? Que estão se entregando para as drogas, para o álcool e em situações. Então, hoje, na segunda-feira, lá no Instituto Adotar, é o Dia das Idosas. Então, nós trabalhamos com as idosas. É um projeto que chama Envelhecer. Na quarta-feira, é um projeto que chama De Mulher para Mulher. E uma coisa interessante que nós fizemos é não só estar com a parte da assistência social, que eu acho que ela é muito importante, mas nós começamos a ter cursos profissionalizantes para todo esse público. Palestras, rodas de conversa, atendimento psicológico, assistente social na casa das pessoas. Isso, assim, tem transformado a vida delas, sabe? Porque muitas mulheres nessa questão do abuso, da violência, muitas idosas na questão do abandono, da rejeição da família, filhos que estão, por exemplo, no tráfico e chegam na casa da mãe, que já é idosa, e quebra tudo, e leva tudo, e pega pensão. Então, assim, são situações desesperadoras em que nós, como Instituto, abraçamos, né, e adotamos essas vidas. Eu estou te escutando e achando um espetáculo tudo que você está falando. Vamos falar de maneira prática. O objetivo aqui é a gente apresentar para as pessoas o que está sendo feito em relação a projetos, em relação a ações com este tipo de direcionamento solidário. Sim. E a partir daí provocar essas pessoas a ajudarem também, a colaborarem Sim. também. Mônica, como é que você, que começou essa história
de maneira mais formal em 2010. Sim. Até então você fazia ali os seus atendimentos de maneira informal, Uhum. explicava para as pessoas como é que ia adotar, fazia um incentivo, criava possibilidades de outras pessoas fazerem o mesmo. Sim. Mas dentro de uma formalidade, de um novo caminho, que você passou a atender muito mais pessoas que você conhecia, que você sabia que teria algum tipo de problema vinculado a isso. Como é que você mantém esta ação de maneira contínua, toda semana, todo mês? Como é que você paga aos trabalhadores que atuam na associação, que obviamente não são todos que são pessoas que vão fazer o trabalho sem cobrar nada, Sim. a partir do voluntariado? Como é que você paga a energia, a casa, os Todas custos as que despesas, existem, não apenas em um momento, mas todo dia, todo Sim. mês, todo ano? Sim. Como é que você tem feito esse equilíbrio e como é que você tem alcançado novos colaboradores, doações e por aí vai? Bom, hoje é através de captação de recursos, doações, né? Porque, na verdade, o Instituto Adotar nunca sabe quanto que ele vai receber, porque são doações, assim, eu recebo doações de R$5, em que é como se eu estivesse recebendo 5 milhões. São pessoas que não têm a menor condição e conheceram o nosso projeto, como também, né, doações maiores. Então, hoje, assim, milagres que a gente precisa a cada dia para poder conseguir fazer isso tudo acontecer. Hoje nós temos essa questão do imposto de renda, né, que a gente recebe imposto de renda pessoa jurídica e pessoa física. Nós temos um projeto de lei Rouanet aprovado. Fala aí que isso é legal. Então, uma pessoa que está nos assistindo ali agora, Sim. uma pessoa que está assistindo a Mônica falar sobre o Instituto Adotar, se ela quer de alguma maneira colaborar, seja com a participação física, seja com a participação financeira, ela tem alternativas que não são diretamente ligadas ao dinheiro do bolso. Ela Sim. pode tirar de outras formas, de incentivos fiscais. É isso que você está falando? Exatamente. Explica um pouquinho disso. Então, exatamente. Então, assim, a gente recebe, nós temos toda a documentação do que eu vou falar para poder receber imposto de renda pessoa jurídica e imposto de renda pessoa física. Nós temos um projeto de lei Rouanet aprovado, que eu tenho mais uns 4 ou 5 meses para poder continuar, para arrecadar tudo o que a gente precisa. Ele é um projeto anual, nós precisamos começar com ele o mais rápido possível. Então, lei Rouanet federal, qualquer empresa lucro real pode estar, né, fazendo essa doação. Temos também projeto FIC ICMS, que aí já é estadual, né? E temos também na área municipal. Então, você não vai colocar, né, a pessoa que está assistindo dentro disso aí, não vai colocar a mão no bolso e vai tirar. Então, são impostos mesmo que já seriam pagos e aí parte desse imposto a gente pode receber. Mônica, eu queria que você falasse agora, nesse percurso aí que você tem atuado, eu queria que você falasse o seguinte: se você fosse escolher, não vou falar 50, tá? Mas se você fosse escolher 3 momentos que marcaram a sua vida a partir do momento de 2010. 3 casos que você realmente falou: Deus, muito obrigado por ter me colocado nessa missão. Eu queria que você, se você tivermos, que você compartilhasse isso com quem está nos assistindo. 3 pessoas, uma pessoa que foi adotada assim, um assado, uma pessoa que aconteceu isso, não sei. Mas nesses 15 anos aí, certamente tiveram momentos de muita emoção. Cita alguns para a gente, para que as pessoas entendam o vazio e a porta fechada na cara que é ser órfão. Bom, me pegou de surpresa, né? Porque são muitos casos, mas assim, eu me lembro de um caso de uma menininha que ela estava numa casa de acolhimento e ela tinha ali uma doença mesmo, que quando ela nasceu, ela teve como é que fala? Tipo, um ataque do coração, como é que fala? Uma parada cardíaca. Parada cardíaca. Isso.
E aí, quando essas crianças assim que têm alguma situação, né, de doença e tudo, ela ficou já toda paralisada. E aí a gente fica assim, puxa, é muito difícil isso, sabe? Então, para ela poder ser adotada, né? E aí, um casal de voluntários nossos... Porque ela teria que ser adotada paralisada. Exatamente. A pessoa, o casal que iria cuidar daquela criança, iria cuidar de uma criança 100% paralisada. Já sabendo que esse é o histórico dela, né? E aí, um casal de voluntários, eles não tavam, ela tinha que fazer uma cirurgia... E aí eles não estavam conseguindo, né, a casa de acolhimento, marcar essa cirurgia. Então eles conseguiram e depois disso eles entraram com uma ação direta para poder adotar essa menininha. E assim, hoje esse casal teve mais 3 filhos e é muito lindo isso, né, o que acontece. E um outro caso também foi a Larissa, que ela foi adotada. Ela foi uma das primeiras adoções lá em Brasília, porque hoje eu atendo os casais do Brasil inteiro, através online, né, quando é fora de Belo Horizonte. Mas ela nasceu com uma situação que ela não tinha nem mais massa cerebral, foi um caso gravíssimo. Aí nós pegamos também um casal de Contagem. A Larissa tinha apenas 2 anos de vida, esse casal já tinha mais 2 filhos já jovens, então assim, eles nem precisavam adotar, né, já tinham filhos, entre aspas, né, porque às vezes a situação é desesperadora para quem não tem filho, né, não foi o caso deles. E a Larissa foi a menina mais amada desse mundo, além dos 2 anos, ela viveu mais 6 meses e depois ela faleceu, mas eu entendi que, por que então que ela precisou disso? Porque ela recebeu o amor que ela nunca ia receber em nenhum lugar da terra, sabe? Essa família, eles têm que família, hein? Que dupla! Um amor que pode juntar assim, um amor de 10 milhões de pessoas e foi muito lindo, sabe? Ela faleceu e o casal adotou agora há pouco tempo uma outra criança. E assim, são casos que a gente não tem nem como, sabe? Lembrar assim, porque são tantos casos. Uma vez eu fui numa comunidade também. A gente estava na pandemia e as pessoas nem tinham máscara. O Instituto Adotar, ele não parou nenhuma semana durante a pandemia. Nós trabalhamos a pandemia inteira. E aí, na minha casa estava um sufoco, porque meus filhos, nem minha mãe, não queriam que eu saísse, estavam com medo, isso foi no pânico. Seus filhos são 2 adotadas e 1 biológico? Sempre foram? Sempre. Resumindo, são os meus 3 filhos. E aí, tipo, mãe, você não vai sair, porque senão você pode, né, acontecer isso, aquilo. E aí eu saí assim, tipo, a gente 86, sabe, de manhã, 6 horas da manhã, ia, marcava e levava cesta básica, aquilo tudo, só que eu tava com a máscara nesse começo. Foi quando todo mundo tava em pânico Sim. mesmo. E aí, passou um tempinho, uma menininha veio me abraçar. E eu falei com ela assim, não me abraça, porque a gente tem que ter, a gente tá numa pandemia, uma menina de 4 anos. E ela começou a chorar porque ela queria me abraçar. Porque já era conhecida, todas as vezes eu chegava, abraçava. E aí naquele dia eu pensei, bom, eu não posso negar um abraço. A partir desse dia eu já tirei a minha máscara, porque ninguém estava com máscara, a comunidade não tinha máscara. E veio essa menina e eu falei, não, vem aqui, eu vou te abraçar. E ela me deu um abraço tão forte, aquelas lágrimas caindo que ela tinha chorado por minha causa. E eu falei assim, eu nunca mais vou fazer isso, sabe? Então, assim, são situações que a gente percebe, puxa, tá ali um bebê que não tem fralda. Até hoje, o meu coração, assim, fica dilacerado quando eu vejo isso. Tem crianças, a gente tem parceria com o Sesc Minas Brasil, então a gente recebe todo final de semana frutas, hortifruti, né, verduras e legumes. A gente vai em comunidade que as crianças chegam, elas pegam qualquer coisa, elas põem um chuchu na boca, sabe assim? Elas achando que é manga. Qualquer coisa. Aí você começa a perceber, a fome está do nosso lado e nós estamos de braços cruzados. A miséria, né, está do nosso lado. E o que nós fazemos? E assim, você me desculpa eu te falar isso, mas para quem acredita em Deus, amar o próximo é uma ordenança, é um mandamento. Nós não podemos ficar só com os nossos problemas, as nossas situações, os nossos sonhos ou os nossos desejos. Há de se fazer alguma coisa em favor dos necessitados, dos oprimidos, dos injustiçados, dos famintos. E nós estamos aqui convidando você, o telespectador que assiste esse programa, assim como eu, que é maravilhoso em todos os programas,
para fazer a diferença junto conosco, para poder juntar, né, a nós e promover o bem nesse mundo, porque se cada um fizesse um pouquinho, a gente não estaria vivendo esse caos. Muito bom não só escutar o que você está colocando agora, prezada Mônica, mas assistir também essa evolução do próprio Instituto fazendo a diferença dentro da nossa sociedade, dentro dos nossos problemas e buscando soluções. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho, você falou aí agora sobre o que compõe, o que forma o Instituto Adotar de maneira geral, mas eu queria que você finalizasse falando o seguinte: nesses anos todos aí, esses 15 anos aí de adotar de maneira formal, quantas crianças que você conseguiu encontrar um lar? E junto a essa resposta de quantas crianças que o Adotar conseguiu encontrar um lar, eu queria que você finalizasse falando para as pessoas também, de maneira bem prática, o que é o Adotar? Quais são os passos que uma pessoa que está assistindo aqui a gente e vendo essas movimentações todas teria que fazer para identificar e adotar uma possível criança ou um possível adolescente? Então, finaliza para a gente falando sobre o alcance e o que o Adotar conseguiu nesses 15 anos e o que um cidadão, um casal comum aí que esteja nos assistindo tem que fazer, quais são os primeiros passos que ele tem que dar para conseguir participar desses movimentos. Hoje, infelizmente, ainda existe uma burocracia nessa questão do processo de adoção, né? E eu luto por isso também, por pessoas com uma visibilidade, com poder, né, na política, para poder mudar essa questão desse processo de adoção. Mas, enfim, mais de 300 crianças foram adotadas através do nosso acompanhamento, né, do Instituto Adotar. E para você que está nos assistindo, ou para você que conhece alguém que quer adotar, né, uma criança, você tem que procurar a vara de infância e juventude da sua cidade. Você não pode adotar em outra cidade, a não ser na cidade que você reside. E ali você vai começar um processo de levar os documentos, depois você vai fazer um curso online, aqui em Belo Horizonte dessa maneira. No Brasil tem muito pequenas diferenças, mas é mais ou menos isso mesmo. Depois você vai ter a visita da assistente social na sua casa e, por último, você vai conversar com a psicóloga. Aí, quando você tiver feito tudo isso, você entra na fila de espera e começa, então, esse período mesmo, né, da espera da criança chegar de acordo com o perfil que você colocou no requerimento para receber. Que hoje em dia esse prazo é mais ou menos de quanto tempo? Na hora que a pessoa se alista para adotar, até chegar alguma informação para ela que está ok, qual o prazo mais ou menos? 6 meses? 6 anos? 10 anos? Um mês? Bom, eu sou uma pessoa que acredita em milagres. E por acreditar em milagres, a adoção das minhas filhas, da Isabela e da Gabriela, ela foi feita de uma maneira totalmente normal, né? Com todo esse processo que eu falei aqui. E em 2 meses eu estava nos braços com as minhas filhas. Bom, eu acredito em milagres. E normalmente a gente não pode falar, porque cada caso é um caso. Tem o histórico de uma família, tem às vezes ali uma pessoa da família que está querendo a guarda da criança, mas às vezes ela não pode, são contextos diferentes. Não, mas e quando a criança já está abandonada lá na casa de apoio? Ela vai ficar lá até o primeiro da fila, que tem o perfil daquela criança, entende? Bater ali. Então, o que acontece? E esse prazo aí hoje pode ser de 2 meses? Pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos, Entendi. Pode demorar 5 anos, pode demorar 4 anos, a gente não sabe. Porque isso é algo que a vara de infância pode falar, olha, o seu caso vai demorar 5 anos. Mas para mim aconteceu com 2 meses. Eu tenho casais que aconteceu com 1 ano e meio. Eu tenho casais que aconteceu com 3 anos, com 4, com 5. Outros com 2 meses também? Então, 2 meses eu conheço o meu. Ah, é só? Só. Isso então é um milagre. Totalmente fora, totalmente fora. Tá claro. Ô, Mônica, eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu aqui, nesses cerca de 30 minutos, nessa cerca de meia hora que a gente ficou aqui falando de adotar,
a gente conseguiu passar um pouco do que é feito. Sim. Não só a partir da sua fala, mas a partir de imagens que a gente colocou e de informações que você foi apresentando aqui ao longo da nossa conversa. Sim. Eu espero que as pessoas que estejam assistindo possam colaborar de alguma maneira e, obviamente, aquelas que estão num caminho, numa estrada de adoção, de definição do que vai fazer, se você está fazendo um tratamento para sua esposa ter filho, se você está fazendo isso há muito tempo e não sabe se vai dar certo, se você está querendo ter um novo filho, talvez não seja um filho biológico, mas um filho adotado, eu acho que tem diversos momentos ou diversas circunstâncias que fazem alguém buscar esse caminho. Com certeza. E dentro desses diversos caminhos, o Instituto Adotar pode te ajudar, pode te direcionar, pode buscar realmente um direcionamento para facilitar e agilizar isso. Com certeza. Então, queria te agradecer, parabéns pelo trabalho no Instituto Agradeço Adotar. demais. As pessoas que quiserem de alguma maneira ajudar, qual que é o WhatsApp? Esse WhatsApp ele está passando aí ao longo do programa para as pessoas terem. WhatsApp... Pode entrar também no nosso Instagram, no Instagram, @Instituto Adotar. Entra, deixa uma mensagem ali no direct, se você quer ser nosso voluntário para adotar vidas durante 2 horas, que é uma oficina, né, uma ação nossa, o tempo nosso é de 2 horas. Então, vem conosco adotar vidas durante 2 horas e você vai conhecer talvez um mundo que vai mudar a própria história, porque nós somos muito mais felizes quando nós estamos dando do que recebendo. Então, nós temos voluntários que estavam com depressão, com vários casos e que foram, né, curados, livres disso, praticando bem. Muito obrigado, prezada Mônica, parabéns pelo Instituto Adotar, a você que acompanhou o programa especial CVB Solidariedade, o nosso agradecimento e o compromisso de estar levando sempre conteúdos que possam fazer você refletir, fazer você pensar diferente e, inclusive, achar novos caminhos. Obrigado e até o próximo.